Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que nos acompanham aqui neste canal de oração. Estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos algo da palavra do Senhor e também logo após fazermos a oração na fé. Eu acredito que o Senhor tem bênção para a sua vida nesta tarde. A boa obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai cumprir. Não estranhe, porque talvez Deus trabalhe não da maneira que nós esperamos, da maneira que nós planejamos, mas os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. A visão do Senhor é muito mais ampla do que a nossa. E eu tenho certeza que o Senhor quer o nosso bem. A vontade de Deus é de nos abençoar. A vontade de Deus é nos dar vitória. O segredo é confiarmos, é estarmos atentos naquilo que o Senhor está falando conosco. Porque muitas bênçãos dependem da nossa obediência, né? Muitas coisas que nós pedimos a Deus depende também de fazermos a nossa parte. Aquilo que Deus faz, aquilo que nós não podemos fazer, é o que Deus vai fazer. Aquilo que podemos fazer, jamais Deus vai fazer. Entendeu? Então a nossa parte tem que ser feita. Aquilo que é impossível, a nossa parte, o que é? Orar, acreditar, pedir, confiar, nunca desanimar. Agora, a parte que tem situações que devemos fazer a nossa parte. E Deus nos ajuda. A gente vê no Velho Testamento, quando Israel ia para a guerra, tinha guerra, Israel pelejava. Deus ajudava o povo, sim. Deus, derrotava os inimigos, mas também o povo de Israel ia para a guerra. Eles usavam a espada, a lança e feriam os inimigos. Agora, tinha situação que eles não precisavam guerrear. A gente vê quando Senaqueribe afronta Ezequias, o rei de Israel, ali Deus falou, vocês não precisam pelejar não, pode deixar comigo. E ali Deus feriu no arraial do inimigo 185 mil soldados. Agora tem situação que Israel tinha que ir para a guerra, tinha que pelejar, tinha que ir para cima, mas Deus concedia vitória. Assim somos nós. Tem situação que Deus vai fazer, que não depende de nós. Agora tem situação que nós precisamos lutar. Por exemplo, nós estamos galgando, por exemplo, um emprego melhor. Um exemplo, você que quer um emprego melhor, quer ser um chefe, ou quer ser dono do seu próprio negócio, quer ser um administrador de uma grande empresa, você vai ter que estudar, você vai ter de prestar concurso, e aí vai. Você que quer trabalhar, por exemplo, no Estado, você vai ter que prestar concurso, vai ter que estudar, vai ter que se esmerar, e Deus vai honrar sua fé, honrar o seu esforço. Você tá me entendendo? Então tem coisas, irmãos, que nós precisamos fazer a nossa parte. Agora tem situação impossível que Deus faz tudo, porque nós não conseguimos resolver. Aí Deus vem, age e nos dá vitória. Amém? Então precisamos ter discernimento. Aquilo que você está buscando, aquilo que você está galgando, você pode fazer algo, você pode se esforçar, você pode não ajudar a Deus, mas você pode fazer a sua parte? Se sim, então faça. Por exemplo, talvez você que está me assistindo tem uma enfermidade, que os médicos tem tecnologia para cuidar, por exemplo. Então você deve procurar o médico. Entendeu? Talvez é uma enfermidade que os médicos podem curar. A medicina, os remédios, o tratamento pode curar. Então você deve sim ir atrás, não é pecado. Médico é bênção de Deus. Médico é bênção de Deus, não é falta de fé. Agora tem situações que os médicos são limitados. Os médicos vão até certa instância, depois é só um milagre. Aí é com Deus. Mas aquilo que o médico pode fazer, você deve procurar. Você deve ir atrás, não é pecado. É verdade? Então que nesta tarde o Senhor possa te abençoar grandemente. Tudo que você for fazer, que o Senhor possa te prosperar. Tudo que você estiver pensando em fazer, que o Senhor possa te dar a direção certa.
E nesta tarde, a palavra que o Senhor tem para nós é o Salmo 23, muito conhecido. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Sabemos quem escreveu esse salmo foi o Davi, o rei Davi. E era um homem que tinha experiência, porque ele foi pastor de ovelhas. Antes dele se tornar rei de Israel, ele foi pastor de ovelhas. Então ele tem propriedade na hora de escrever esse salmo. Ele tinha propriedade. Coisa boa é quando temos propriedade, quando temos experiência. É verdade? Quando temos experiência em algum assunto. E Davi tinha. Né? Aqui ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele se compara com uma ovelha. Nós somos ovelhas, somos rebanho do Senhor. E o Senhor é o nosso pastor. Uma coisa já podemos aplicar aqui. A ovelha sempre deve obedecer o pastor. O pastor chama e elas vão atrás. Elas seguem o pastor. Então nós, como ovelhas do Senhor, é o Senhor como nosso pastor. Aqui é uma linguagem de palavra. Mas nós devemos seguir quem? Seguir o pastor, seguir o nosso Deus, obedecer o nosso Senhor. Já aprendemos no primeiro versículo, ou no primeiro verso, porque Salmos não tem versículo. Mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, se ele é o meu e o seu pastor, nós devemos segui-lo, obedecê-lo, estar sempre seguindo o pastor. Por quê? Vamos ver aqui o resultado. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando nós estamos seguindo o pastor, estamos perto do pastor, que é o nosso Deus, ele nos leva a descansar a verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Aqui nós vemos a provisão, alimento, vemos a provisão das águas também. Olha só, provisão de água, provisão de mantimento a verdes pastos e as águas tranquilas. Olha só, quando estamos seguindo, quando estamos obedecendo, quando temos o nosso pastor à vista. Ele sempre vai nos levar a verdes pastos, lugar tranquilo, águas tranquilas. Olha só, olha o 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tem pessoas que estão com a alma agitada nesta tarde, perturbada, ansiosa, né? Com a alma perturbada, ansiosa, preocupada, desesperada, sem paz. Mas a palavra para nós, que o Senhor pode fazer na nossa alma, Ele refrigera a minha alma. Ele nos traz alívio. Ele nos traz paz quando estamos perto dEle. Ele nos traz proteção, Ele nos livra do mal. Então, quando estamos seguindo ao Senhor, quando Ele é o nosso pastor, estamos sempre perto do nosso pastor. As ovelhas não vão para longe. Algumas se perdem, mas o pastor vai atrás. Mas o segredo para proteção, para provisão, para descanso, para refrigério da nossa alma, é estar junto dele. Por quê? Porque ele guia nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Deus sempre vai nos guiar na justiça, ele é justo. E também devemos ser justos. É verdade? Muitas das vezes somos tentados a ser injustos. Mas as veredas do Senhor são justas e precisamos agir com justiça. Paulo vai falar ali das armaduras de Deus e ele fala do cinturão da justiça. Precisamos revestir de justiça, devemos ter a justiça sobre a nossa vida. Olha só, ainda que você andasse ou eu andasse pelo vale da sombra e da morte, porque todos nós podemos passar pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado são instrumentos de pastores, para cuidar da ovelha, aquela ovelha que está se perdendo, ele puxa, aquela ovelha que está perto ali do buraco, ele puxa aquele cajado que tem aquela argola na ponta. Então aqueles são os instrumentos que o pastor tem de pouca distância, não é aquela... Trabalha perto, ele sempre está junto da ovelha. Por isso que nós devemos estar perto do nosso pastor, porque o perigo está nos rondando. E ele consegue ver o perigo, porque a ovelha não vê o perigo.
um animal dócil. E nós também devemos ser dóceis. Ali, quando nós não vemos o perigo, o Senhor, com o seu cajado, com a sua vara, ele nos consola. Aqui, olha só, a tua vara e o teu cajado me consola, é para consolo, é para cuidar de nós a vara e o cajado do Senhor. Ainda que nós passássemos pelo vale da sombra e da morte. Ali, o vale da sombra da morte é um lugar perigoso. Já fala, sombra e morte. Ainda que nós passamos por ali, a vara do Senhor e o cajado dele está sempre sendo usado na nossa vida para nos consolar, para não deixar que nós nos distraiamos e perdemos o nosso pastor de vista. Então sempre o Senhor nos corrige. Sempre o Senhor está nos corrigindo. Para quê? Para nós não sairmos da proteção dele. E quantas pessoas não dão ouvido, não querem ser corrigidos, não quer passar pela correção do Senhor. E sabe o que acontece? Elas se afastam da proteção do Senhor e vem o inimigo e ceifa a vida delas. Vem o inimigo e fere a ovelha. Vem o inimigo e destrói a ovelha. Porque ela saiu, não aceita a vara, não aceita o cajado, não aceita a correção do Senhor, não aceita o consolo do Senhor e sai de perto do Senhor. São ovelhas rebeldes. Aí elas sofrem. Sofrem, mais sofrem, mais sofrem. Sofrem. Porque saiu de perto do pastor. Por isso que a palavra do Senhor nós podemos usar numa linguagem também como se fosse a vara e o cajado do pastor. É a palavra de Deus que nos corrige, nos consola. Ela nos dá direção. Ela nos faz ficar perto do pastor. Né? E o pastor estando por perto, ele nos protege. Olha só. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O pastor está sempre presente. Ele não abandona o rebanho. Não abandona. É nós que muitas das vezes deixamos de ouvir o pastor e afastamos do rebanho. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Ainda que o pastor ele possa deixar as 99 ovelhas e buscar a perdida, mas talvez antes do pastor resgatá-lo, o inimigo já destruiu aquela ovelha. O inimigo não perdoa o rebanho. O lobo, o inimigo, o adversário das ovelhas, ele fica sempre à espreita no bando ali olhando. O pastor tem que ficar sempre atento. Porque senão vem o lobo, vem o leão, vem o urso e ataca as ovelhas. Ele tem que estar sempre atento. Mas tem ovelha que é dura, difícil, dura serviço. Afasta do rebanho. Aí sai dos olhares do pastor. E ali ela sofre. E quantas pessoas hoje estão sofrendo porque deixaram a presença de Deus? Porque deixou a casa de Deus? Porque deixou a proteção do pastor que é Deus? Estão sofrendo. Estão pagando um preço altíssimo por deixar a presença de Deus, por deixar o pastor, por rejeitar a correção, por rejeitar a palavra, por rejeitar o consolo do pastor, que é a vara, que é o cajado. Hoje estão sofrendo. Por uma aventura amorosa, deixou a família. Né? Por uma aventura, uma proposta que o diabo fez, deixou a presença de Deus, deixou o ministério, perdeu família. Quantas pessoas estão sofrendo, irmãos? Mas se essas pessoas que estão sofrendo caírem em si, voltar para o pastor, com certeza ela vai ser curada, vai ser restaurada. Com certeza Deus tem poder para curar as suas feridas, para restaurar a sua lã, para restaurar a sua vida. Você precisa tomar uma posição e voltar para o rebanho, voltar para perto do pastor. Né? Volte para o Senhor nesta tarde. Você que está machucado, ferido, quem sabe você tinha um ministério tão lindo, mas por uma coisa ou outra você deixou. E hoje você está sofrendo, pagando um preço altíssimo. O Senhor nesta tarde está te convidando, vem para mim, volte. Eu estou pronto para te restaurar. Estou pronto para curar as suas feridas.
Estou pronto aqui para te carregar no colo e te ajudar. Aí você precisa voltar para da onde você saiu. Olha só aqui. O 6, só para terminarmos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso quando você está na proteção do pastor. Não estou falando pastor humano como eu. O pastor, que é uma linguagem de palavras, está falando o Senhor. Quando você deixa a presença do Senhor, tem sofrimento. Mas quando você está na presença do Senhor, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é para quem está debaixo do pastoreio de Deus, obedecendo a Deus, sendo consolado com o cajado e com a vara. Porque muitas das vezes a Bíblia tem momento que ela vai nos corrigir para o nosso bem. Para o nosso bem. Jamais Deus deixou algo na palavra de Deus para nos destruir, não. Ao contrário, é para o nosso bem. Por que a Bíblia é tão linda que mostra o erro das pessoas? Por quê? Mostra os erros de Salomão, que foi o homem mais sábio que houve na face da terra. Mostra os erros do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Mostra os erros de todos os personagens. Pode ver que eles falharam em alguma coisa. Para nós não cairmos nos mesmos erros. Para nós enxergarmos que somos imperfeitos. Mas não é para nós imitarmos os erros dos personagens bíblicos. É para nós imitarmos os acertos. A gente vê na vida de Salomão, de Davi, tem muito mais acertos do que erro, mas tiveram falhas. O único que não falhou foi Jesus. Você pode ler a Bíblia, o ministério de Jesus, ele foi perfeito. Pedro falhou, né? Os outros falharam, duvidaram, não creram. Tomé precisou de pôr a mão ali, aonde foi ferido Jesus, para acreditar. E aí vai, Pedro voltou a pescar, o Senhor teve que tratar com ele, Judas traiu, era um dos discípulos. E aí sim vai Paulo perseguir a igreja. E assim vai. Eram homens imperfeitos como nós, mas que tiveram muito mais acertos. Tiveram muito mais acertos. Então os acertos deles é para nós imitarmos, os erros para nós evitarmos. Amém? E o Senhor nessa tarde, certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso acontece quando estamos na proteção do pastor. Isso acontece quando estamos perto do pastor, porque ele nos guia a pastos verdejantes e as águas tranquilas. Isso quando somos guiados por ele. Agora, quando somos guiados pela nossa cabeça, queremos fazer do nosso jeito, com certeza vamos encontrar pastos secos e águas turbulentas. Águas sujas, turbulentas. Com certeza nós erramos o alvo. Mas quando estamos na escolta, na direção do verdadeiro pastor, que é o nosso Deus, com certeza ele nos leva por caminhos de vitória. Por isso que eu comecei dizendo aqui que muitas das vezes não entendemos os caminhos que Deus nos leva. Por quê? Os caminhos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. Os pensamentos do Senhor são mais altos. A visão do Senhor é muito mais ampla do que a nossa. E muitas das vezes não entendemos e queremos brigar com Deus. Mas não faça isso. Com Deus você deve dizer: Senhor, faça a tua vontade. Por isso que quando nós estamos fazendo as nossas orações, devemos dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Você tem coragem de orar assim todas as vezes? Até mesmo um pedido de cura de uma pessoa que está em estado muito grave na sua família. Senhor, eu estou orando pela cura da minha mãe, do meu pai, do meu filho, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Você tem coragem de orar assim? Será que nós temos coragem de orar assim com sinceridade? Porque talvez a vontade de Deus não seja a nossa. Talvez a vontade de Deus é levar aquela pessoa para estar com ele. E a nossa vontade é jamais que o Senhor, jamais que o Senhor a leva. Jamais que o Senhor a tire de nós, porque é difícil a separação.
Mas quando nós conhecemos o nosso pastor, quando nós sabemos o cuidado que ele tem para conosco, quando nós entendemos que aquela pessoa, mesmo que vai doer para nós a separação, mas ele vai cuidar direitinho daquela pessoa, porque aquela pessoa vai estar com ele, nós vamos o quê? Nós vamos descansar, nós vamos ter a nossa alma refrigerada, porque sabemos que o Senhor cuida dos nossos entes queridos muito melhor do que nós. Mas muitas das vezes não aceitamos, brigamos, lutamos com Deus, e se Deus leva, nós ficamos de mal de Deus, fala que Deus não existe, que Deus não ouviu a nossa oração. Isso é falta de conhecer o pastor. Eu lembro de uma irmã, irmãos, onde eu congregava, ela morria de medo de morrer. É isso mesmo, podem rir. Ela morria de medo de morrer, já era uma senhora. E ela tinha uma dificuldade nesta área. Aí um dia, Deus é tão bom, e Deus faz isso com quem Ele quer, Ele deu um arrebatamento de sentido para aquela irmã. Ela precisava daquilo. Deus não faz nada para agradar o meu ego, não. Ele fez com esta irmã porque ela precisava, porque ela tinha esse medo. Irmãos, essa irmã teve um arrebatamento lá dentro da igreja mesmo. E de repente essa irmã passa um tempo, ela volta, a irmã queria morrer. Olha só, ela queria morrer, a irmã que tinha medo de morrer, agora ela queria morrer. Por quê? O Senhor mostrou o cuidado que Ele tem conosco quando partimos daqui. Ela falou, irmãos, eu quero morrer, é muito bom, é muito gostoso, ai que lugar maravilhoso. A irmã queria morrer, irmãos, e ela está viva até hoje, já faz uns 20 anos, ela está viva, mas ela mudou o conceito, porque ela viu, inclusive aquilo que o Senhor mostrou para ela foi como aqui, ó, guia-me mansamente às águas tranquilas, de um lugar tão de paz, um cuidado tão especial de Deus para com a vida daqueles que partem com Ele, que ela queria morrer, irmãos. Deus trabalhou na vida dela porque precisava, não é por capricho, não. Ela precisava dessa experiência. Eu não preciso, porque eu não tenho medo. Eu não preciso dessa experiência. Porque eu sei pela palavra, eu confio na palavra, eu sei que Deus tem um lugar bom para nós. Eu sei que Ele nos guarda, que Ele tem um lugar preparado para nós. Uma irmã precisava. E Deus deu essa graça para ela. Nem pediu, Deus que mostrou para ela, porque Ele quis. Deus é soberano. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesta tarde, olha, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Como é bom habitar na presença do Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. O tempo voa, irmãos. É maravilhoso. Aquela alegria que nós experimentamos, aquela visitação do Espírito Santo, que Ele nos visita. Que sentimos aquela alegria que muitas das vezes não conseguimos conter. Isso não chega nem 1%. 1% daquilo que o Senhor, a alegria que o Senhor tem preparado para nós. Então que possamos descansar, confiar no Senhor, porque Ele é o verdadeiro pastor. E se nós formos ovelha do pasto dele, obedecermos, estarmos sempre perto dele, você vai estar em pastos verdejantes, provisão de alimento, você vai estar tomando água tranquila, provisão de água, e o Senhor vai estar cuidando de você. O segredo é estarmos junto com o pastor. Porque o pastor, ele chamava as ovelhas seguem ele. Não é como o boi e a vaca, que o pastor vai atrás, não. As ovelhas seguem o pastor. É o contrário. Nós, como ovelhas do Senhor, devemos seguir ele. Ele fala, vem por aqui, nós vai, vem por aqui, nós vai. Sempre orientado por quem? Pela palavra de Deus. Orientado por sonho, por visão. Ela é orientado por revelação? Não. Orientados pela palavra. Orientados pela palavra de Deus. Por isso que precisamos dar ouvido à palavra de Deus. E obedecer. Quando fazemos isso,
estamos perto do pastor e ele cuida de nós. Ainda que passemos pelo vale da sombra e da morte, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Tá ali, ó, com aquela vara, com aquela argola nos puxando perto do despenhadeiro, nos corrigindo ali para não cairmos nos buracos, para não sermos tragados pelo diabo. Ele está sempre nos corrigindo para o nosso bem. Amém? Glória a Deus por isso. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe nesta tarde. Vamos fazer uma oração intercessória nesse momento? Vamos unir a nossa fé? Vamos fazer um clamor ao nosso pastor, que é o nosso Deus? Amém? Oremos nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, como é bom saber que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Como é bom saber que somos cuidados pelo Senhor. Nesta tarde eu estou feliz, papai, porque a tua palavra nos garante a vitória. A tua palavra nos garante o teu cuidado para conosco quando estamos seguindo o Senhor. Nos ajuda, papai, a prosseguirmos nesta fé, nesta confiança. Nos livra de cairmos no laço do passarinheiro, no engano deste mundo, no engano de Satanás, no engano da nossa própria natureza, que é terrível, mas nos ajuda, papai, a estar perto do Senhor, através da obediência da tua palavra. Pai, abençoa os nossos ouvintes nesta tarde. Eu quero te suplicar, visita os nossos ouvintes, visita todos que estão enfermos, visita todos que estão com alguma dor, com algum problema de saúde. Pai, esta pessoa que está tendo uma membrana na vista, Pai, ela já tem um problema numa vista. E na outra vista está nascendo, crescendo uma membrana, Pai, tipo de uma membrana. E essa pessoa é autista, ela já tem problemas. Pai, em nome de Jesus, visita em especial, Pai, esta pessoa. Repreenda essa membrana, repreenda esse mal. Toca, Senhor, nesta tarde. Que esse mal venha sumir, desaparecer. Deus, tenha misericórdia, papai. Eu oro por todos que estão orando. Eu oro por todos que estão clamando comigo nesta tarde. Visita pessoas que estão com dores, Pai. Eu repreendo esta dor do alto da cabeça às plantas dos pés, em nome de Jesus. Eu repreendo este câncer. Desapareça, câncer. Câncer maldito, em nome de Jesus, desapareça. Caroço, desapareça. Medo, mal, ansiedade, depressão, em nome de Jesus, desapareça. Em nome de Jesus, Senhor, toca nos sentimentos, toca nas emoções, toca no espiritual, essa pessoa que está com a mente presa, Pai. Não consegue ouvir a tua voz. Abra os ouvidos dessas pessoas, Pai, espiritualmente dizendo. Quebrante esse coração, que ela possa entender o chamado do Senhor. O Senhor está batendo na porta desta pessoa, mas ela está com o coração endurecido. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, quebrante esse coração nesta tarde. Meu Pai, que essa pessoa possa voltar para a presença do Senhor, porque os dias são maus e o Senhor está às portas batendo. Senhor, aquele que ouvir a tua voz e abrir, o Senhor vai entrar e vai cear com ela, Deus. É palavra do Senhor. Ceia conosco, Pai, nesta tarde. Entra na casa desta pessoa. Estou falando de casa espiritual. Estou falando espiritualmente. Entra na casa desta pessoa e ceia com ela, Senhor. Meu Pai, passa esta tarde com ela. Alegre esse coração. Repreenda as enfermidades. Dá vitória para os nossos ouvintes nesta tarde. Deus, em nome de Jesus, nos leva para pastos verdejantes, Senhor. Nos leva para águas tranquilas. Quantos de nós, Pai, estamos precisando de paz, tranquilidade, de proteção, de ânimo, Senhor. E só o Senhor pode nos dar esta tarde. Anima o teu povo, dá paz, dá alegria, dá esperança, dá gozo na alma, Pai, destas pessoas. Ajuda a vida financeira, ajuda na vida conjugal, familiar. Meu Pai, na vida espiritual. Meu Pai, no trabalho. Senhor, na saúde, meu Pai. Quantas pessoas precisando de uma cura nesta tarde. Toca, Senhor, cura as enfermidades. Cura esse câncer. Cura essa doença degenerativa. Meu Pai, essa esclerose lateral, essa esclerose múltipla. Meu Pai, labirintite, Senhor, cura nesta tarde todo tipo de doença, todo tipo de mal.
Em nome de Jesus, curva-se diante do Senhor. Pai, essa pessoa que está paralisada em cima de uma cama, Deus, toca nesse corpo, que esse corpo volte a movimentar. Essa pessoa que está numa cadeira de roda, toque, Senhor, neste corpo, que ela volte a andar em nome de Jesus. Esse rins paralisado, meu Pai, que esse rins volte a funcionar. Esse coração que está com vários problemas, toca nesse coração, dá um coração novo para essa pessoa. Deus, no nome de Jesus, vai tocando, faz o milagre, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, repreenda todo o caroço, repreenda toda a dor, problema nas vistas, problema no ouvido, problema na garganta, problema no peito. Em nome de Jesus, todo mal curva-se diante do Senhor. Todo mal caia por terra em nome de Jesus. Senhor, faz o milagre na vida de todos que deixaram seus pedidos de oração, todos os nomes, todos os pedidos que estão aqui, Senhor. Visita nesta tarde, confirma, Pai, o milagre. Faz o milagre, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Senhor, esta é a oração que eu faço e já te agradeço, Deus meu, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Toma posse, meu irmão e minha irmã. Não duvides. Toma posse do teu milagre nessa tarde. O Senhor está mudando vidas nessa tarde. O Senhor está fazendo milagres nessa tarde. Somente creia, confia em Deus. E o milagre é seu, em nome de Jesus. Venho pedir aos irmãos, vocês venham compartilhar essa palavra, essa oração com todos os seus conhecidos. Nos ajude. Envia para todos os seus conhecidos essa mensagem. Amém? E se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas. Se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas em mais uma edição da oração da madrugada. Vou deixar agora um testemunho para a edificação da nossa fé e prometo voltar, se Deus quiser, às 0 horas. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Presbítero Eurípides, irmã Débora, a paz do Senhor Jesus, irmãos, graça e paz para os irmãos, que Deus abençoe. Irmãos, eu estou passando aqui para deixar o meu testemunho. Há alguns dias atrás eu mandei mensagem para vocês, pedindo que vocês ajudem em oração, porque mandei até a foto para vocês, porque eu estava com meus pés, minhas pernas muito inchadas e sentindo muitas dores, eram muitas dores mesmo, dores insuportáveis. E pedi vocês oração, encaminhei a foto. Vocês prontamente me responderam, como sempre, e oraram. E estou passando para deixar o meu testemunho, deixar o meu agradecimento, em primeiro lugar, a Deus, que Ele que faz toda a obra, e a vocês, casal abençoado, porque está sempre orando por nós, sempre em oração. Irmãos, graças a Deus estou curada, meus pés desincharam, minhas pernas não estão mais inchadas, não sinto mais dores, posso abaixar, levantar, coisa que eu não conseguia fazer sem sentir dor. Não sinto mais nenhuma dor, as minhas pernas estão curadas. Quando os irmãos estavam orando e falavam na cura de doença, eu pegava e passava a mão nas minhas pernas e pedia para que Deus viesse me curar, e Ele me curou. Estou curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigada, que Deus abençoe. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Aquele que busca, aquele que crê, aquele que confia, Deus faz a obra. A gente não pode jamais desistir. Que Deus abençoe grandemente vocês, casal abençoado. Que Deus abençoe grandemente a família de vocês. Estamos juntos em oração. Somos irmãos pela fé. Todos os dias, ouça a oração de vocês. Você está todos os dias dentro do meu lar, com a presença de Deus, com a presença do Pai. Que Deus abençoe.